Olá pessoal, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma evidência bem recente, saiu agora, 2025, né, da American Association of Clinical Endocrinology, a ACE, sobre manejo farmacológico de adultos com dislipidemia, com alterações LDL, triglicerídeo, HDL, enfim, tá? E o mais importante que eu vou trazer aqui, considerando que muitos que me acompanham são nutricionistas, é o papel do ômega 3, tá? Mas se é a questão farmacológica, né, a gente vai ver que muita gente erra na prescrição de ômega 3, tá bom? Então o papel aqui é no screening, né? Avaliação de painel de lipidograma, nutrição, atividade física, estatinas, né? Esse papel aqui não é avaliado, tá? Estatinas são vistas em outras questões. Então a gente vai ver outros tipos de fármacos aqui. Alguns talvez vocês nem conheçam, são mais recentes, né? E também alguns aspectos ligados a questões de riscos cardiovasculares e farmacologia, tá? Considerando que risco cardiovascular, né? Toda vez que vocês verem esse ASCVD, tá? São aqui pacientes, né, com doenças cardiovasculares ligadas à aterosclerose, por exemplo, tá? Essa é uma sigla muito usada no estudo, né? A mortalidade é bem elevada, né? Mais de 20,5 milhões de pessoas em 2021, né? Morte por risco cardiovascular nos Estados Unidos é uma a cada três por doenças cardiovasculares, tá? Ahn, e em pessoas de 25 a 64 anos, uma a cada cinco. Então, ainda assim, são elevadas, né? Bom, 25% das mortes são atribuídas também, dessas mortes, ao excesso de LDL, tá? E a gente tem que um quarto dos adultos sem ainda a aterosclerose diagnosticada tem LDL acima de 130, tá? E isso é maior risco, né, em pacientes com diabetes tipo 2. Há uma sincronia de risco ali, uma sinergia de risco, né? Então, a dislipidemia, ela fica mais tóxica, por assim dizer, no paciente com diabetes tipo 2, tá? Aqui é a recomendação geral, eu vou voltar na aula depois, perfeito? Né? Então, aqui a gente vai ver questões como mortalidade, infarto do miocárdio, né? AVC, revascularização da coronária, doenças cardiovasculares periféricas e até pancreatite, no caso do ômega 3, usando critérios GRADE, que são critérios de avaliação da qualidade da evidência, que é bem importante, tá? Então, aqui a população, né? População aqui é o pessoal com dislipidemia, a intervenção são os fármacos para LDL elevado, né? Então, vão ter comparações com vários tipos de fármacos e desfechos são os desfechos cardiovasculares, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, né? Aqui é um sumário das recomendações, mas isso aqui também eu vou colocar depois, tá? Para ficar mais claro, né? Os fármacos mais potentes que temos hoje para a dislipidemia, né, são os anticorpos mononucleares que inibem a proteína PCSK9, tá? Esses caras são mais caros, né, mas eles chegam a reduzir o LDL em 70% mais ou menos, tá? É a injeção subcutânea, inclusive, né? Essa PCSK9, ela degrada o receptor de LDL no fígado, então fica mais LDL no sangue. Quando você inibe ela com esses fármacos, seu LDL que está no sangue é mais captado e degradado no fígado. Diminui o risco, então, de aterosclerose, porque sai LDL do sangue para o fígado, né, para degradação. Bom, geralmente usam esses fármacos em pacientes que tem que ter o LDL abaixo de 70, pacientes de alto risco, tá? Ou, né, a gente vai ver também outras utilizações, tá? Em adultos com dislipidemia que não têm ainda doenças cardiovasculares, né, e toleram outras medicações, como as estatinas por si, não tem por que usar esses fármacos, tá? Que é mais caro, né? E a gente tem mais estudos com as estatinas, na questão de tanger a segurança, diminuição de risco cardiovascular. Os dois mais conhecidos são o evolocumab e o alirocumab, tá? Evolocumab, alirocumab, os dois mais conhecidos, tá? No evolocumab a gente tem 17 estudos randomizados, no alirocumab 17 estudos randomizados nesse estudo aqui, né? A maioria com pacientes ali com LDL acima de 70, às vezes até 160, com ou sem estatina, e até com questões genéticas de alteração de colesterol, que a gente chama de hipercolesterolemia, né, familiar, tá? Então a gente vê alguns estudos que usaram aqui, né, o evolocumab por 2,2 anos, o alirocumab por 2,8 anos, tá? E olha como é que é feita a dose, né? Injeção aqui de 140 miligramas a cada 2 semanas, no evolocumab, né? Até 420, tá? A cada 4 semanas, né?
Então, uma injeção ali mensal ou bissemanal, tá? E o alirocumab, dose de 75 miligramas, né, a cada 2 semanas, também subcutâneos, tá? Bom, né? O que aconteceu aqui, tá? Eles foram ver as questões de risco cardiovasculares, né? Se valeu a pena ou não, tá? O que mais a gente viu ali, ó, você tem de evidência aqui, deixa eu passar aqui, tá alta, tá? Critérios grade, né? Que o evolocumab reduziu infarto do miocárdio, tá? Esse foi o maior efeito, ok? Não reduziu ainda nesses estudos os efeitos ali de mortalidade por todas as causas, né? Mortalidade por doenças cardiovasculares, tá? AVC, né? Doenças cardiovasculares periféricas, revascularização, mas mais efeito ali de infarto do miocárdio, tá? Um efeito, uma redução de risco aqui de 27%, tá? Em pacientes que já têm, né? Dislipidemia, tá? Já tem um risco maior, né? Isso aí a gente está vendo, né, pro evolocumab. O alirocumab, ele reduziu a mortalidade de uma maneira muito pouco significativa, né? E também reduziu o infarto do miocárdio de uma maneira significativa aqui, 24% a menos, tá? E também alguns eventos cardiovasculares periféricos, tá? Então esses fármacos, pessoal, eles são usados quando o risco é maior. Nós temos um outro também, né? Além do alirocumab, né? Além do evolocumab, tá? São esses dois aqui, né? O evolocumab e o alirocumab, que é o inclisiran. Esse tem menos estudos, tá? Então, né? A gente vê até aqui que não tem evidência de uso ali, né? Significativa frente aos outros dois. Um outro cara também, que é usado quando a pessoa não tolera estatina, né? Temos estudos, ele é o mais recente, tá? É o chamado ácido bempedoico. Tá? Então a pessoa não tolera estatina, tem muita mialgia, a gente tentou outros tipos de estatina, a gente tentou mudar a dose, né? Usar a dose menor com ezetimiba, não deu certo, aí vem o ácido bempedoico, tá? Temos 7 estudos randomizados aqui, colocados esse estudo com tempo de 3,4 anos, né? Também levou a uma menor ali, né, risco de infarto do miocárdio, né? Mas também um aumento de efeitos ali adversos, tá? Intolerâncias, por exemplo, no local ali, né, de atuação, tá? O ácido bempedoico, ele na verdade, ele inibe a formação de vias para colesterol, né? Mas a estatina ela age também no músculo, por isso que algumas pessoas sentem mialgia, aquela dor muscular, tá? Claro que depende também do tipo de estatina, né? Isso é menos visto numa rosuvastatina do que numa simvastatina. O ácido bempedoico ele é mais específico para o músculo, para o fígado, tá? Então ele também tem essa aprovação ali, né? Para baixar LDL, quando a pessoa não tolera estatina, mas as evidências são menores, tá? Do que as próprias estatinas por si. Mas vamos chegar no que eu quero falar com vocês, que eu acho que é o tema principal aqui, que são os ômega 3, né? O ômega 3 ele se divide em EPA e DHA, tá? Aqui, né? E muita gente gosta de passar para reduzir triglicerídeo. O que é uma hipertrigliceridemia, um excesso de triglicerídeo? Quando está entre 150 a quase 500. Em adultos que têm isso, com risco aqui, né, que já tiveram eventos cardiovasculares aqui, ou estão em risco elevado, eles sugerem o uso de EPA com as estatinas. Não estão sugerindo aqui o uso de ômega 3, sim do EPA isolado. Os estudos são com EPA purificado, não com EPA com DHA. Ou seja, é com um ácido eicosa pentenoico aqui. Não tem evidência para recomendar contra ou a favor do EPA em adultos com triglicerídeos acima de 500. Aí já está uma dose bem elevada. Em adultos com triglicerídeos acima de 150 até 500, né, eles sugerem contra EPA com DHA, que é o que a gente geralmente compra, né, que é o ômega 3. Então, aqui a pessoa já tem risco, já está com hipertrigliceridemia, eles sugerem contra, porque aí a sugestão é você usar apenas o EPA, tá? Quando a pessoa tem acima de 500, também não tem evidência para usar EPA com DHA, não. Então, o que a gente tem de evidência é o EPA, tá aqui, tá? No paciente que tem o risco cardiovascular e hipertrigliceridemia de 150 a quase 200, tá? Tem 4 trials testando EPA sozinho, né? E aí eles vão encontrar aqui, ó, junto com estatina, geralmente, né, evidência mais baixa, ó, do que o alirocumab, evolocumab, né? Ó. Lembra que ali o grau de evidência era mais alto aqui, né? Esses dois não, tá? Esse EPA aqui é mais baixo. O EPA, o nível de evidência para o EPA, né? Então, ó, não tem evidência de desfecho, ó. Vai baixar triglicerídeo, mas pode não mudar a mortalidade por todas as causas da doença cardiovascular.
talvez no máximo reduzir um pouquinho o infarto do miocárdio, mas a evidência é moderada. 27% de redução, né? O EPA isolado, tá? Mas, e aí, paciente com hipertrigliceridemia, mas a evidência é moderada, né? Os outros que eu mostrei para vocês lá em cima, né? Aqui no infarto do miocárdio, né? Que é o evolocumab, edaravumab, né? Ó, evidência também moderada, tá? Só que são estudos maiores, estudos com mais pessoas, por exemplo, tá bom? Enfim, né? Isso é um erro que muito nutricionista comete, de achar que ainda mais se fica passando DHA em excesso, tá? Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? Né? Tomar um cuidado no uso, né, de pacientes que têm ali uso de coagulantes, anticoagulantes, que pode aumentar o risco de fibrilação atrial também, tá? Então também tomar esse cuidado, né? Pacientes ali que têm triglicerídeo elevado, né, geralmente são testados, EPA sozinho, EPA e DHA, dose que vão de 2 a 4 gramas por dia, tá? Só que, igual vocês viram, né, quando o paciente já tem um risco cardiovascular, não faz sentido você passar o DHA junto, tá? Então, o mais importante aqui é o EPA numa efeito de monoterapia. Se a pessoa só tem aqui o triglicerídeo elevado, não tem histórico de eventos cardiovasculares, né? Não temos muitos estudos, né? Mas quem reduz menos triglicerídeo é o EPA, tá bom? Bom, a niacina era muito usada para tentar baixar a triglicerídeo, ela baixa mesmo, né? E aumentar a HDL, mas já não usa-se mais porque não tem evidência de desfecho, né? Aqui ela não muda a mortalidade, não muda infarto, AVC, revascularização, tá? Então a niacina acaba não sendo usada também, né? Bom, no final o que a gente tem como objetivo aqui, né? Pacientes que têm um risco maior, né? O ideal é um tratamento com menos, deixar o LDL menos 70 mg desse litro. Para isso a gente tem calculadoras de risco, tá? Tem a calculadora da AHA, né? Que é a American Heart Association, AHA. A calculadora da Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, né? Esse posicionamento, ele discorda de outros posicionamentos que falam para deixar abaixo de 55. Eles falam, ó, não precisa chegar tão baixo do LDL, abaixo de 70 já está suficiente, tá? Então, eles avaliam principalmente aqui diminuição de risco para mortalidade por todas as causas, né? E mortalidade por doença cardiovascular. Mesmo a evidência é baixa, tá, gente? Mas é uma evidência baixa de uma doença que mata muito, né? Então, geralmente a evidência é baixa porque ainda assim a gente tem estudos, mas estudos com duração menor, né? E ainda o número de tratados aqui para ter efeito é menor, ó. 26 a cada 1.000 pessoas se beneficiam. Ah, isso é muito pouco, mas, pô, você está falando de milhões de pessoas aqui, né? Então, eu estou falando de 26 por 1.000, na hora que a gente multiplica isso por 1.000 também, né? Eu estou falando de 26.000 pessoas em 1 milhão. Isso é bastante, 26.000 pessoas, né? Enfim, lembrando que isso cardiovascular vai variar muito entre as pessoas, né? A pessoa pode ter ali um risco cardiovascular, um evento, já infartou, mas também é diabética, né? Já está entrando em insulinoterapia, tá? Tem muita coisa que a gente tem que levar ali para a clínica que é contextualizada, tá bom? No geral, só para encerrar esse vídeo, eu não quero ler o estudo com vocês, nem faz muito sentido, né? Era mais para mostrar essa questão do ômega 3, tá? Vamos voltar para esse desenho aqui que é importante, ó. Indivíduos sem, né, aterosclerose aqui, né, por risco cardiovascular, né? Não tem por que usar os inibidores de PCSK9 ou ácido pempidóico, tá? Não tem muito sentido, né? A gente mais faz as correções pela dieta, exercícios para melhorar a qualidade de vida, sensibilidade à insulina, enfim, né? Indivíduos que têm ali, né, a SCVD, então já tem uma placa de ateroma, aqui placa de ateroma, aterosclerose, né? Dependendo do nível de redução de LDL, né? Você pode pensar em alirocumab ou evolocumab, que lembrando são caros, né? Para reduzir LDL. Inclisiran não, tá? Se a pessoa é intolerante à estatina, você pode pensar no ácido bempedóico aqui também, tá? Nível de evidência menor, até pelo tempo, né, que surgiu o fármaco. Em indivíduos que têm triglicerídeo entre 150 e 499, com doenças ou com risco elevado para doença cardiovascular, né? Isso a calculadora de risco faz, tá? Depois vocês podem pesquisar ali, né? A calculadora de risco da AHA ou da SBC. Sugere-se EPA, mas não EPA mais DHA. Também com uma certeza menor de evidência, porque baixa triglicerídeo. Mas não se sabe o que isso muda na vida do paciente, talvez diminua o risco de infarto do miocárdio. Sugere contra a niacina, tá?
Evidência suficiente para EPA ou niacina em quem tem hipertrigliceridemia acima de 500, ok? Então, no geral, né, a gente vai ver aqui ó, algumas recomendações gerais, tá bom? É importante a gente avaliar ali, né, obviamente, a LDL, mas tem o próprio exame de CAC, né, que é a avaliação de quantidade de cálcio na artéria ali da coronária, tá? Tem a avaliação de ApoB, lipoproteína A, né? Atuar na lipoproteína A, a gente não tem evidência de melhora. Mas, por exemplo, talvez eu com uma lipoproteína A elevada, talvez eu tenha que cuidar melhor da minha saúde cardiovascular, tá? Não quer dizer que eu vou reduzir a LPA, que eu vou reduzir o risco, tá? Mas quer dizer que se eu tenho um LDL de 150 e uma LPA elevada, alguém com LDL de 150 e LPA baixa está em menos risco que eu, tá bom? Em indivíduos que já estão na dose máxima de estatina, né, e não conseguiram LDL abaixo de 70, e precisam disso, entra-se o evolocumab ou o alirocumab, tá? Quem é intolerante à estatina, entra-se novamente, né, o ácido bempedoico, tá? Tá aqui embaixo, ó. Quem ali pode ter uma dislipidemia, mas não tem doença cardiovascular, não tem por que usar o ácido bempedoico, tá? Bom, hipertrigliceridemia, que já tem aqui um risco, né? Sugere-se o EPA purificado com estatina, tá? Estatina também vai atuar nessa saúde cardiovascular, ela não atua só na LDL, tá bom? E sugere-se contra o uso de EPA acima de 500 e sugere-se EPA na forma de monoterapia, né? Em adultos que têm triglicerídeo entre 150 a quase 500, né? Em risco elevado, sugere-se contra EPA com DHA. Todo mundo passa ômega 3 para passar, né? Não é bem isso que está se avaliando aqui, tá? Bom, eles podem reduzir o risco ali cardiovascular, somente de infarto do miocárdio, mas outros riscos não. E aumenta o risco de sangramento e fibrilação atrial. Ainda mais se o paciente usa anticoagulante, né? Ou tem histórico dessa fibrilação, tá bom? Então é essa parte mais importante. Niacina, descarte, tá, gente? Não tem porquê, né? E aqui, para terminar, eles falam que ó, em 2017, né, foi recomendado ali para chegar em paciente com alto risco abaixo de 55 LDL, né? Através de um único estudo que era estatina com ezetimiba, tá? Que é um fármaco também para controlar a captação de colesterol ali, né? Intestinal e hepático. Só que eles falam que não, que isso aí não diminui a mortalidade. Então eles falam, ó, esquece 55, abaixo de 70 é o ideal, tá? Pensando em mortalidade. Então são estas as recomendações que eles trazem agora, né? Não estou trazendo aqui a nível de prescrição, apenas de informação para ajudar vocês ali na ideia clínica também, né? E também nos conhecimentos, né? Através de uma avaliação e recomendação ou encaminhamento do seu paciente, caso seja nutricionista, né? Para um profissional gabaritado, qualificado para essas avaliações e prescrições ali para fármacos e questões cardiovasculares, ok? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre estatina, sobre dietas, para esses aspectos, né? Tem muita aula sobre isso na Nutriflix, tá bom? Tem aulas ali de nutrição clínica, que eu até explico como se usa as calculadoras também, né? Os efeitos das estatinas, né? Se muda a dieta, se não muda, tem tudo isso lá, tá bom? Vou deixar o link da Nutriflix na legenda. Se vocês gostaram, está sendo útil isso, pessoal, colaborem, comentem, né? Compartilhem, porque é basicamente um trabalho aqui que eu levo uma parte do meu dia, né? Estou fazendo uma frequência legal desses vídeos, né? E tá gratuito, então me ajudem também ali a motivação para continuar, beleza? Muito obrigado, até uma próxima.